exaltado e glorificado seja a grandeza do Cordeiro, na sua glória, no seu poder e majestade. Que o Senhor possa nos dar a sua presença, o seu Espírito, para que nós possamos ser edificados com a sua santa palavra. As previsões para a grande Babilônia nunca foram boas. O Senhor, nosso Criador, nunca olhou a Babilônia, a grande Babilônia, com bons olhos. E esta contenda que fala no livro de Apocalipse, e essa ira do Senhor para com a grande Babilônia, já vem de muitos tempos passados. Irei falar aqui nesse estudo que os primeiros babilônicos, a grande Babilônia, teve a sua destruição pelas águas do dilúvio. E nós podemos ver no livro de Jeremias, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria no Espírito para compreender as tuas verdades. No livro de Jeremias, onde fala as profecias contra Babilônia. Jeremias, no capítulo 50. Talvez eu seja um dos poucos, para a glória do Altíssimo, que o Santo Espírito me pediu, me falou, me deu a direção para associar Babilônia, cidades, com Babilônia, igreja. Aqueles que escrevem sobre a direção do Espírito Santo não pode ouvir sussurros, conversas de um lado nem de outro, mas deve seguir a direção do Santo Espírito, a qual ele está dando. Então, no livro de Jeremias 51, 45, o Senhor manda incessantemente que as pessoas saiam das cidades Babilônia, das cidades babilônicas, ou da grande Babilônia naquela época. E vemos o que significa Babilônia. Babilônia é uma indução, porque o Senhor tem essa ira, essa contenda com Babilônia, com as cidades babilônicas. Porque estas cidades, ela induz as pessoas ao pecado, afasta as pessoas do Criador. Podemos dizer assim que ela cega as pessoas a respeito dos acontecimentos finais, da grandeza do Eterno. Poucos dentro das cidades babilônicas, vocês ouvem, nós ouvimos falar da grandeza do Altíssimo,
do Santo Espírito. Então, estas cidades é o corrompimento do sistema cristão, do cristianismo. Falando de cidades com igrejas, fazendo a comparação, ela é adulteração. Este sistema da grande Babilônia, igreja, já igrejas agora, ela corrompe o sistema cristão, adultera a Bíblia, fazendo assim doutrinas que são preceitos de homens. Eis o porquê da indignação do nosso Criador, tanto com as cidades babilônicas, com as igrejas babilônicas também. No livro de João 1:11, ali diz que veio para aqueles que eram seus, e os seus não os receberam. Vemos que a nação judaica babilônica rejeitou a salvação, o Salvador, crucificando assim o Salvador. Crucificou os apóstolos, derramou o sangue dos apóstolos, derramou o sangue de milhões e milhões de inocentes. Eis o porquê a alma, a memória destes inocentes, os quais a grande Babilônia derramou sangue, clamam por justiça dia e noite. E não há porquê o Criador não fazer justiça ao sangue dos profetas, dos cristãos derramados na grande Babilônia. Por que nós não podemos contar histórias? Temos que atualizar. Aqueles que são dirigidos pelo Santo Espírito devem atualizar a Babilônia antiga com as atuais. Por quê? As Babilônias, cidades babilônicas do passado, ou a cidade Babilônia no passado, se colocasse esta cidade hoje, se fizermos uma comparação com as cidades babilônicas hoje, a Babilônia antiga perdia para as atuais de muitos. Muitos são os pecados cometidos dentro das Babilônias atuais, na atualidade, que se ressuscitasse os moradores da antiga Babilônia, eles teriam que tomar uma aula com as cidades babilônicas na atualidade. Se os diluvianos, aqueles que morreram pelas águas do dilúvio, se eles ressuscitassem hoje, eles teriam que tomar uma aula, teriam que aprender muito sobre os pecados
babilônicos na atualidade. Por isso que o Santo Espírito pede que nós façamos esta atualização. Os sodomitas que pereceram nas duas cidades babilônicas, Sodoma e Gomorra, se eles ressuscitassem hoje, quem sabe eles que teriam que aprender muito sobre os sodomitas na atualidade, sobre os pecados que estão dentro das grandes Babilônias na atualidade. Por isso que pela grandeza infinita do Santo Espírito, ele me deu a direção que fizesse esta atualização. No livro de Apocalipse, ali fala que o Senhor irá vingar o sangue de todo inocente que foi derramado dentro das grandes ou pequenas cidades babilônicas. Até hoje, temos noticiários de cristãos que têm morrido queimados vivos em algumas cidades da África, cristãos que têm morrido assassinados de formas mais cruéis, ainda na atualidade, por algumas cidades babilônicas, e o sangue, a morte destes cristãos será cobrada pelo Altíssimo. Eis o porquê. As previsões para os babilônicos, para as cidades babilônicas, as igrejas babilônicas nunca foram das melhores. O sistema religioso babilônico tem corrompido dia após dia o verdadeiro cristianismo. E nós vemos no livro de Apocalipse 18, 12, 13, onde fala das mercadorias comercializadas dentro das cidades babilônicas. E há uma grande... Este comércio identifica muito com o comércio que estão sendo feitos dentro das igrejas babilônicas na atualidade. Os empresários, ministros, empresários, têm se contentado mais em comercializar, em fazer comércio da fé, muito mais do que pregar a palavra do Senhor. Eis o porquê, repliso, da ira do Senhor, do Altíssimo, para com as igrejas babilônicas e as cidades babilônicas também. Muitos líderes se acham em ter abrido dezenas, centenas de igrejas,
Mas estes líderes, pasme os senhores, eles vão ajudar a levantar a perseguição contra o povo de Deus. Por quê? Porque todos sabem que nestes ministérios, muitos destes, os líderes têm comercializado a fé e adquirido fortunas com a fé dos inocentes. E a ira de muitos com estes líderes são grandes. Porque até mesmo quem não conhece a palavra do Altíssimo sabe que esses homens estão fazendo algo demasiadamente errado, comercializando a fé, tirando proveito da fé dos inocentes. E isto ajudará, irá contribuir para o levantamento da perseguição que muito breve, devido aos acontecimentos proféticos, não irá demorar. Que o Senhor te dê a luz, o entendimento, que nós possamos nos prepararmos para este tão grande acontecimento que acreditamos que muito breve irá acontecer. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, ponha as tuas virtudes nesta água. Quem dela participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância. Meu intuito de fazer estas mensagens não é tanto falar, não é tanto estar aqui com falácias. Embora esses estudos são dados pelo Santo Espírito, mas o maior objetivo do Santo Espírito é abençoar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos elevar a nossa mente ao Altíssimo através da oração. Altíssimo Criador, visita este homem e esta mulher, esta família que tem acompanhado esses estudos, que eles possam ser visitados e que juntos possamos preparar para a tua breve volta. Exaltado, honrado e glorificado seja a grandeza do Santo Espírito na sua glória e majestade. E você diz: obrigado, nosso eterno Criador. Um grande abraço, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre a nossa vida e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro.